Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram nos estúdios da RS Play. É muito bacana estar com você mais uma vez, mais uma semana, trazendo novidades sobre pessoas inspiradoras, projetos inspiradores aqui do nosso Rio Grande do Sul e do nosso Brasil e até internacionalmente. Em breve a gente vai conseguir fazer muita coisa bacana nesse programa, né? E hoje, gente, a gente está com uma temática super legal, que é falar sobre inovação, né? O que a gente precisa fazer para inovar, falar sobre comunidades. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Guto Ortac. Ele que é especialista em inovação e tecnologia, com mais de 25 anos de experiência. Também é CEO da Gol19, criador da metodologia SGI 56K e também fundador da comunidade Sinusvale. Seja muito bem-vindo, Guto, ao programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigado pelo convite, principalmente em falar de um assunto tão importante, que é a inovação, que é o meu dia a dia, né? Então, muito feliz com esse convite e estar aqui para esse bate-papo me deixa muito feliz. Ah, muito bom. Então, você que está aqui nos assistindo, fica aqui que vai ter muito papo bom. Guto, olha só, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria muito que tu comentasse, assim, né, como é que a inovação ela entrou na tua vida, né? Como é que tu consegue colocar isso nos teus projetos, né? E fala um pouquinho sobre a tua carreira profissional. Então, a inovação, a minha formação é gestão, né? Sou administrador de empresas, trabalho bastante com tecnologia e a inovação naturalmente entrou no meu dia a dia, né? Eu tenho a empresa Gol19, que está dentro do Fevale Tech Park, e ela trabalha com como a tecnologia e a inovação pode melhorar a gestão, negócios e processos, né? E isso traz uma visão diferente do mundo, traz uma visão de trabalhar com pessoas, traz uma visão de ter as pessoas no centro, né? Inovar não é ideias maravilhosas, inovar é resolver problemas reais, tanto para a nossa comunidade, empresas, pessoas. É verdade. É muito legal quando tu trazes, né? A gente estava falando até nos bastidores antes, né? A inovação ainda é uma coisa que muita gente não sabe o que é, onde é que pode aplicar, como é que eu me conecto, né? E dentro dessas comunidades, principalmente da Sinusvale, né? Eu queria que tu comentasse assim, como é que foi essa ideia de trazer essa pauta, né? E criar algo que realmente pudesse impactar outras pessoas realmente. A Sinusvale, por estar dentro de um polo de tecnologia como o Fevale Tech Park, da Universidade de Fevale, conectou e abriu a cabeça para como esse ecossistema funciona, o que a gente precisa para inovar, né? Depois a gente pode falar das 5 hélices da inovação, né? E a Sinusvale entrou na minha vida, eu sou um dos fundadores da Sinusvale, juntamente com o Yuri, que é de Taquara, com a Ana Homem, que é de Sapiranga. A ideia era, eu falo em bolha, primeiro era estourar a bolha de Porto Alegre, né? Nós do Vale dos Sinos sempre tivemos que sair do Vale dos Sinos e ir para Porto Alegre, para eventos, para estar mais conectado com esse ecossistema. E a segunda é a bolha da inovação, né? A gente vê, indo para eventos de inovação, falando sobre inovação, muitas vezes a gente está dentro de uma bolha, são as mesmas pessoas, né? Então, estourar essa bolha, levar a inovação, a tecnologia, o empreendedorismo, startup para fora, para cada vez mais pessoas, esse foi o grande desafio, a grande visão da criação da comunidade Sinusvale. Eu brinco que os participantes da Sinusvale têm que levar a palavra da inovação para o maior número de pessoas possíveis, né? Só assim a inovação realmente funciona, não só dentro de uma empresa, mas para toda a sociedade. É verdade. E é muito interessante, né? Porque quando a gente começa a pensar sobre inovação, né? A gente às vezes cai nesse mito, né? De que é só tecnologia, que tem que ser disruptivo, que tem que criar coisas assim mirabolantes. Mas na realidade não, né? Processos também são considerados inovação. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Inovação, primeira coisa que eu falo para desmistificar isso, que inovação não é tecnologia da NASA, né? Inovação, a gente tem que
quebrar um pouquinho do glamour da inovação. Inovação são processos, inovação é gestão, inovação é ter uma visão crítica do que está acontecendo à nossa volta, dentro da empresa, dentro da comunidade, dentro da sociedade, e realmente pegar problemas, validar soluções e gerar valor. Né? Qual é a diferença de inovação e invenção? Invenção é uma coisa nova, né? Inovação é uma coisa nova que gera valor real e que, na maioria das vezes, tem ganhos financeiros. Né? Então, o que a gente tem que fazer é inovação e não invenção. Uma invenção pode virar uma inovação, mas uma invenção que não gera valor e que não traz resultados reais não é inovação. Com certeza, com certeza. E é bacana pensar nisso também, né? Porque eu fui uma das defensoras, assim, e fico sempre batendo na mesma tecla nos projetos que eu participo e tudo mais, de que a gente deve envolver vários atores, atrizes, enfim, né? Todas as instituições possíveis, né? Então, dentro da metodologia da inovação, né, a gente tem as 5 hélices, que é o governo, sociedade, universidades, né? Agora me esqueci iniciativa de privada. Iniciativa privada e também meio ambiente, comunidades e tudo mais, né? Como é que tu enxerga hoje o Brasil dentro dessas 5 hélices? A gente está realmente conseguindo colocar ou a gente ainda está devendo em algum pilar? Dentro do Brasil, mas vamos falar um pouquinho mais de Rio Grande do Sul. Né? É interessante ver no Rio Grande do Sul e na nossa região, Vale dos Sinos, que as 4 hélices estão aqui presentes, mas muitas vezes elas não se falam. Né? Para a inovação funcionar, para gerar valor, a gente precisa de iniciativa privada, poder público, academia, sociedade civil organizada e também com a visão de meio ambiente. Elas precisam, cada um fazer a sua parte, as pesquisas da academia, os incentivos do poder público, a visão da iniciativa privada e muitas vezes a exposição dos seus problemas ou das suas necessidades, a sociedade civil organizada. Então ele tem que funcionar como um ecossistema. Sim. Um exemplo da Sinos Valley. O que a gente tenta trabalhar na Sinos Valley é conectar pessoas. Inovação é sempre pessoas. Então, conectar pessoas, conectar as pessoas dessas hélices. Então, levando para um mesmo local para montar uma governança de inovação. Isso é o principal. Isso faz a inovação crescer. Cada inovação aberta, né? Todos essas hélices trabalhando juntos, né? Exato. E não sei se é um desafio, talvez, né, que a gente tenha, é de trabalhar junto, né? Sim. Como é que a gente consegue trazer essa pauta, né, e fazer com que essas inovações, elas realmente aconteçam fora dessas bolhas que a gente quer que aconteça, né? Tem algum processo, alguma dica que tu possa nos dar aqui para quem está nos ouvindo, né? Para começar realmente a trabalhar um pouco mais nessa questão da inovação, partindo da colaboração, que acho que é um desafio muito grande ainda no Brasil, né? Sim. Eu acredito que as hélices não podem esperar as outras, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Muitas vezes independente, né? De novo, inovação são pessoas. Então, nós temos que conectar as pessoas dessas hélices. Quando essas pessoas estão conectadas, normalmente as instituições vêm, tanto poder público, iniciativa privada, academia, comunidade civil organizada. Na Sinos Valley, vamos falar da Sinos Valley também, que está na nossa região. A Sinos Valley, nós somos uma comunidade que fomenta empreendedorismo, inovação, tecnologia e startups. A Sinos Valley, ela está onde? Só para... A Sinos Valley, ela não tem um local físico. A Sinos Valley são conexões entre pessoas. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente se comunica, um grupo numa comunidade. Dentro dessa comunidade de WhatsApp tem vários grupos por ações que a gente faz, né?
E eu digo que a Sinos Valley, ela é uma comunidade de CPFs. Todo mundo com o mesmo poder, todo mundo com a mesma possibilidade de falar o que acredita, de dar a sua opinião, de trazer benefícios, de contribuições para dentro da comunidade Sinos Valley e a comunidade Sinos Valley para a nossa região. Eu vejo uma comunidade precisa ter um ideal em comum, um ideal utópico, um objetivo em comum, né? Cada um que está ali dentro tem o seu objetivo pessoal de estar ali dentro, né? Que muitas vezes é networking, que muitas vezes é entender sobre inovação, que muitas vezes divulgar o seu produto, mas todos eles têm que ter um objetivo em comum. E o objetivo em comum da Sinos Valley é estourar a bolha, levar a inovação, fazer a conexão com essas hélices. Então, é muito gratificante estar dentro da Sinos Valley, que agora em agosto completa 4 anos. 4 anos, que muito maravilha. Ativo, com aproximadamente 150 pessoas dentro do Vale dos Sinos trabalhando com isso. E a gente apoia ações como o MOVE, Movimento Vale Inovador, que tem em Novo Hamburgo, gerenciado, gestado pelo SEBRAE e pela Prefeitura de Novo Hamburgo. A Sinos Valley está dentro do Inova Sapiranga, né, que é uma ação também de governança de inovação em Sapiranga. A gente foi chamado e ficou muito feliz para 2 Irmãos, para ajudar a trabalhar isso em 2 Irmãos e outras ações que a gente faz. Isso, gente, é a colaboração que eu falo, né, que é tão necessária, né? A gente acreditar que as nossas empresas, as nossas organizações, instituições, elas não são uma ilha, né? E que a gente pode, sim, ver o nosso, às vezes o concorrente, que a gente chama, né? Mas que não é concorrente. A gente pode trabalhar juntos, né, para um bem comum, para um desenvolvimento do nosso estado, né? E quando eu falo em hélice, né, eu vejo muito assim a importância do meio ambiente mesmo, né? Ações que estejam conectadas para que a gente possa realmente ter uma elevação de consciência no estado da importância dessa pauta, né? E a inovação, ela é fundamental nesse sentido. Sim, fundamental. Nós temos, o Rio Grande do Sul tem um ecossistema vivo de inovação, né? Com muitos hubs de inovação, com muitos hubs de startup, né? É um ecossistema realmente vivo. O que eu acredito, conectando com a pergunta anterior, é que nós precisamos ter uma visão de inovação aberta e ver os problemas que nós temos não só dentro das organizações, dentro da iniciativa privada, mas dentro do governo, dentro da nossa região. Dos territórios onde a gente está. Né? Isso, e ver o que as startups, né, que novos projetos de inovação estão saindo nessa área do meio ambiente e apoiar isso, né? Editais públicos e privados, ver o que realmente está acontecendo e como a inovação, como as startups estão trabalhando nisso para resolver problemas reais. Né? Então, nós tivemos as enchentes no ano passado. Precisamos trabalhar um incentivo para que novas pesquisas, novos projetos para solucionar esses problemas sejam apoiados para trazer, de novo, inovação resolve problemas reais, para trazer soluções para esses problemas reais que no nosso estado, de um tempo para cá, não só no nosso estado, né, mas nós sentimos muito forte isso no ano passado. Né? Com certeza, né? Eu venho do mundo acadêmico também, né? E eu vejo, eu acho que falta um pouco ainda essa conexão da realidade, né? Às vezes a gente faz trabalhos, né? Eu vim do mestrado, doutorado, né? E eu fiquei pensando, gente, será que os meus trabalhos, as minhas pesquisas, elas realmente colaboraram para a sociedade, né? E cada vez mais eu acho que há uma necessidade, né, disso estar muito conectado, né? Então, eu vou fazer um trabalho, até da graduação mesmo, né? As empresas também estarem mais próximas das universidades para que realmente os trabalhos eles sejam conectados e sejam colocados na prática.
né? Isso é muito legal. Eu, com a minha ida para o Fevale Tech Park, eu também me conectei muito com a academia, né? Então, chamam para alguma disciplina ou para alguma palestra. Uma banca, né, uma também. banca. Exato. Então, estou bastante envolvido com a Universidade Fevale principalmente, com a Uniftec, com a UBRA, que está com algumas ações, com a UX. E o que a gente vê é que essa visão vem modificando, né? A gente, no meio das startups, a gente fala das deep techs, né? Que são projetos, que são negócios que saem de pesquisa mesmo acadêmica. Isso é muito importante. Uau. Eu faço parte de um comitê da Fevale, que são 2 professores doutores e 2 pessoas do mercado para analisar projetos de pesquisas dentro da universidade, para fazer uma análise se esses projetos podem virar negócios, né, para ter incentivos para negócio. Legal, né? Tendo essa conexão da academia com o restante, com a comunidade, com as empresas, gerando valor. Óbvio que uma pesquisa, nós precisamos disso, mas nós temos que ter essa visão também de conexão com os nossos problemas, com as nossas oportunidades e gerar valor real, né? Eu digo que quem é o cliente das universidades, da academia, não são os alunos, né? São a comunidade. É a comunidade. É o mercado. Exato. Né? E uma coisa legal, Guto, quando tu falas, né? Eu faço parte da Associação Brasileira de Mentores de Negócios, tá? E aí a gente traz assim, né, a importância também de se ter um mentor, né, nessas startups que estão iniciando agora, às vezes nas universidades, às vezes sendo aceleradas por alguma instituição, enfim, né, o quanto esse andar junto, né, também facilita, né, e coloca talvez mais robustez nos negócios que vão surgir daqui para frente. Sim, eu participo também, eu sou mentor da Vente, aceleradora, que é uma das maiores aceleradoras do Brasil e que está em ações no Brasil inteiro também, através de ações do Sebrae. E eu sou mentor de startups, né? Eu adoro estar com isso. Estar vendo novas ações surgindo, novos projetos surgindo, novos empreendedores, startupeiros com aquele olho brilhando, né? E a importância do mentor é levar a experiência dele, levar também os conceitos, né? Mas levar a experiência, o skin in the game, né? O dia a dia, para potencializar esses projetos, né? Nada melhor do que quem já passou por isso estar lá apoiando quem está começando. Eu tive mentores maravilhosos e eu tento, que se doaram para mim, e eu tento levar isso também para esses novos projetos. É essencial, ganha-se tempo, ganha-se experiência, né? É muito importante. E fazer junto, né? Eu acho que essa é a questão, inovação, né? aberta. Né? E eu acho que é super bacana isso, né? O Rio Grande do Sul está se desenvolvendo nisso, né? Antes a gente olhava Santa Catarina como um polo, e outros estados também como polos de inovação, e agora não, a gente enxerga aqui no nosso estado essa potência, né? E as pessoas realmente começando a se movimentar. Esse ecossistema vivo. Ai, é muito lindo isso, né? Eu fico emocionada aqui eu gosto de muito. ver, porque a gente viu o antes e o depois, né? E agora a gente entende isso. Montar um polo, um prédio para ser inovação, legal, faz parte, mas ele precisa ter alma. Ele precisa ser um ambiente vivo. O que faz ele estar vivo? Pessoas. Então, de novo, inovação são pessoas. Inovação é processo, inovação é gestão, inovação é conexão, é network, mas são pessoas. Sem conectar pessoas, não existe inovação. Beleza. E a gente falou em alguns desafios, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as oportunidades que tu enxerga dentro dessa linha aqui para o Rio Grande do Sul, né? Por que tu tá aí no meio da inovação, né? O que está rolando? De novo, adoro falar que o Rio Grande do Sul é um ecossistema vivo. Então, várias ações estão acontecendo. Né? Citei em Nova Sapiranga, o CIT em Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo está num destaque, num movimento muito legal, muito dinâmico. Né? Eu acredito que precisamos o poder público apoiar mais
né? Temos bastante apoio, estamos tendo mais, mas trazer investimento para a inovação, trazer investimento para novos negócios, fazer a conexão entre empresas tradicionais com startups, né? Para dar a oportunidade, o apoio para resolver esses problemas. Né? Muitas vezes é mais barato, tu vai ter um resultado melhor de uma grande organização, que eu digo que é aquele transatlântico, que para cada movimento demora. Pega uma startup, pega um novo projeto, ou pega um projeto que está em andamento, pega ele e traz para junto de ti, para ajudar a resolver os problemas e apoiar eles, né? Esse é o grande ganho dessa conexão entre grandes empresas, empresas tradicionais, com projetos, com startups que estão iniciando ou que já estão no mercado, né? Quando cada vez mais as grandes empresas estão vendo isso, mas nós precisamos dar apoio e consistência para esses novos projetos, para essas startups, através do poder público, através das universidades, dos hubs de inovação, dos editais. Né? E eu acredito muito nisso. Ambientes onde a gente conecta grandes empresas ou áreas dessas empresas, né, com empresas que estão surgindo nesses hubs de inovação. Com certeza. E eu acho, e penso, né, acredito muito que a inovação ela deve também acontecer nos eventos, né? Eu sei que tem vários eventos acontecendo, né? Eu sei que em setembro, aqui que eu queria que tu falasse, né, que vai ser lá na área metropolitana, né, aqui, na área metropolitana de Porto Alegre, enfim, né? O quanto isso é importante para esses momentos de inovação, para as pessoas saberem o que está rolando, né, e se conectarem com essa comunidade. Eu queria que tu falasse sobre esse evento que vai ter em setembro. Falando em Rio Grande do Sul, nós temos tantas ações e tantos eventos, né? O próprio Salt Summit, né? Falando da Serra, nós temos o Gramado Summit, que aconteceu há alguns dias atrás. E no nosso Vale dos Sinos, nós podemos citar o Fevale Summit, que agora está com uma ação nova, juntando Novo Hamburgo e outros atores de Novo Hamburgo. Nós temos o Sapiranga Summit, que é maravilhoso, um evento, né, numa cidade de 80 mil habitantes, que coloca 8 mil pessoas dentro de um evento. Sensacional. Nós temos movimento, também falei de Dois Irmãos. E agora falando de evento, pegando um gancho, a Sinos Valley em agosto faz 4 anos e nós resolvemos fazer um evento também em comemoração aos 4 anos da Sinos Valley, mas trabalhando a inovação e estourando a bolha. Então nós vamos fazer uma ação, um evento dentro do CIT, em Novo Hamburgo, 5, 6 e 7 de setembro, onde nós vamos fazer um hackathon. Olha o que é um hackathon? O hackathon é uma imersão em inovação. Então esse evento vai começar sexta-feira às 18 horas e vai até domingo, 18 às 19 horas. Uau. E esse evento, ele conecta pessoas, qualquer pessoa pode se inscrever. Quanto mais pessoas diversas, melhor. Então, nós trabalhamos com eles, nós definimos problemas, soluções são achadas, a gente reúne em grupos de 4, 5, 6 pessoas, de pessoas diversas, e trabalhamos toda uma metodologia de qual é a dor que tu resolve, qual é a solução, valida se essa dor é real, qual a solução, valida se essa solução faz sentido, houve pessoas que têm esse problema e vai levando isso até um pitch, até uma apresentação para uma banca, né, de avaliadores. E nesse processo todo, a gente trabalha, a gente tem mentores, tem palestras que vai explicando cada uma dessas coisas. É um evento transformador, é um evento que a pessoa que entra lá com certeza sai diferente, sai com a cabeça explodindo, e o mais legal, ela sempre leva essa jornada, o que ela aprendeu, o que ela viveu, para outras pessoas. Isso é maravilhoso, né? Que legal, Guto.
Nós estamos já quase terminando o programa aqui, que passou muito Passa rápido, a gente rápido, não né? consegue falar tudo. Eu sempre digo isso, né? Quando o papo é bom, o convidado é bom aqui para... Não tem jeito, né? Mas eu queria que tu deixasse algumas dicas de livros, rapidinho, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Para quem quer iniciar esse processo de inovação, quer saber um pouco mais sobre o assunto. Tem diversos livros, né? O Lean Startup, Apaixone-se pelo problema, não pela solução. É um livro também que explode a nossa cabeça. Normalmente a gente se apaixona por uma solução e, na verdade, a gente tem que se apaixonar pelo problema, porque se essa solução não resolver esse problema, nós temos tantas outras possíveis soluções, né? Solução é uma coisa que só existe se existir problema. Então não podemos nos apaixonar pela solução, e sim pelo problema. Uma ação legal da Sinos Valley, que foi puxado pela Ana Homem, que é o Clube do Livro. Ah, bacana. Então reúne pessoas da Sinos Valley e se faz online um planejamento e a leitura e a discussão de partes do livro. Nós fizemos, agora finalizou o livro Dar e Receber, que fala sobre comunidade, sobre características das pessoas que são doadoras, ou que são receptoras, ou que são complementares, né? Dá lá, eu dou, mas eu quero, né? Então, muito interessante isso. E as redes sociais, o digital, tem muita coisa legal, tem muita coisa boa acontecendo. LinkedIn, YouTube, lá se encontra muita coisa legal. E Guto, para nós finalizar aqui, queria que deixasse as redes sociais para as pessoas entrarem em contato contigo, saberem mais sobre os teus projetos, né, e sobre as comunidades. Tá, então no meu Instagram é @gutortaki, no Instagram e no LinkedIn. Tenho @go19.tech também, e o @Sinos Valley, que é da nossa comunidade. Quem quiser entrar, estão todos convidados. Entra lá no Instagram da Sinos Valley, ou também no LinkedIn da Sinos Valley. Deixa uma DM para nós lá e nós vamos te puxar, te trazer e apresentar toda essa comunidade, todas as pessoas incríveis que tem lá. Muito networking, muita ação, pessoas que querem realmente fazer acontecer. Muito bem. Então, muito obrigada, Guto, por estar aqui com a gente. Queria agradecer o convite e a disponibilidade para a gente levar a palavra da inovação. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, já convido para estar na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. Até breve.